Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Caminhando Juntos. Hoje estão conosco Sérgio Rodrigues e José Carlos da Silva. Como é que você vai, José Carlos? Tudo bem? Oi, Nilo, tudo bem? É sempre um prazer estar participando, caminhando juntos contigo, com o nosso companheiro Sérgio, né? Então, hoje estamos num trio e que possamos Isso. aproveitar o máximo possível a discussão de hoje para tirarmos, né, do tema que vai ser aqui, que foi aqui proposto, o máximo possível de análise e que nos ajude, assim, no entendimento maior da doutrina espírita. É isso aí. Olá, Sérgio. Tudo bem com você? Tudo bem, Nilo, tudo bem, Zé Carlos. Espero que tudo bem também com os amigos que estão aqui nos acompanhando nesse estudo. Possamos realizar um estudo que seja proveitoso para todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui viemos para conhecer um pouquinho mais a realidade que a doutrina espírita nos traz acerca da nossa existência. É isso aí. Hoje, o nosso tema é a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. É um tema do Livro dos Espíritos, né? Começaremos com a questão 525, que diz assim: os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? A resposta dos espíritos, certamente, pois que vos aconselham, né? Então, eles estão deixando bem claro que eles exercem alguma influência, sim, exercem influência na vida, né? Eles nos aconselham. Isso é uma coisa que a gente estudando doutrina espírita, isso a gente sabe, né? Que esse contato com o plano espiritual ele é constante, é contínuo, né? Questão 525A. Exercem essa influência de outra forma, além dos pensamentos que sugerem, isto é, atuam diretamente sobre a realização das coisas? E a resposta, sim, mas nunca agem fora das leis da natureza. Então, vem Kardec com uma explicação, uma nota aqui. Imaginamos erroneamente que a ação dos espíritos só se deva manifestar por fenômenos extraordinários. Gostaríamos que nos viessem ajudar por meio de milagres e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas não é assim. Razão porque nos parece oculta a sua intervenção e muito natural o que se faz com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista. Eles atuam de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Muito interessante, não é? O que podemos elucidar aqui, trazer para a gente comentar? Nilo, aspectos interessantes, né? Primeiro, entender que os espíritos, de uma certa forma, estão ao nosso entorno, convivem conosco, alguns mais próximos, outros na relação que nós criamos em termos de atração, né? E o que é interessante também é perceber que nesse movimento de acotovelamento, né, já que nós estamos envolvidos nessa nuvem de espíritos, a gente também chama a atenção que existe limite para essa ação. Essa intervenção é possível? Sim. Eles participam? Sim.
mas eles não têm o poder de fazer tudo aquilo que eles querem, né? Até porque existem leis que regem essas relações, né? E nós, sendo influenciados pelos espíritos, devemos entender que, mesmo havendo essa influência, nós temos o nosso livre-arbítrio. Essa influência ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, enfim, né? Mas, embora haja essa possibilidade né, dessa intervenção, dessa influência, é, nós podemos sim, de uma certa forma, ser determinantes nas ações, apesar de uma sugestão dos espíritos. Os espíritos, eles influenciam, né? Influenciam, e como em questão anterior do Livro dos Espíritos, eles respondem que, na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Mas é preciso entender essa frase, né? Nos dirigem, não significa que eles nos obriguem a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. Nós não perdemos o livre-arbítrio nunca. E, com isso, também não deixamos de ter nunca responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas Sim. escolhas. Então, por mais que nós sejamos influenciados pelos espíritos, por mais que eles nos dirijam, a responsabilidade, as consequências pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelos sentimentos que praticamos em relação ao nosso próximo, essa responsabilidade é sempre nossa. Nós não podemos nunca nos isentar de responsabilidade sob a alegação de que agimos influenciados por um espírito, que foi um espírito que nos influenciou e que nos conduziu a realizar aquela ação. Até porque a influência do espírito ela é ditada pela sintonia que nós atraímos, né? Que nós estabelecemos com eles, com os espíritos. Então, nós seremos influenciados por espíritos com os quais nós temos vínculos de afinidade. Eles é que se aproximarão, aproveitarão dessa afinidade para nos influenciar. Então, a responsabilidade é sempre nossa, porque, repito, nós não perdemos nunca o livre-arbítrio. As escolhas são sempre nossas, por mais que os espíritos possam nos influenciar. Muito bem colocado, né? Essa ênfase no livre-arbítrio é importante, porque essa questão nos aponta para duas coisas importantes para a gente começar a pensar melhor e até, no caso, se for o caso, aprender com mais profundidade, né? Primeiro que os espíritos, para ser atuação de espírito, não precisa ser algo maravilhoso, um milagre, uma coisa, né, que chame a atenção. Pelo contrário, eles costumam agir de forma muito sutil, né? Insinuando pensamentos, ideias, né? Sugerindo coisas. Então, a atuação deles, a influência deles é bem mais sutil do que a gente imagina, na maioria das vezes, né? Claro que eles podem interferir na matéria, podem, mas isso também não é assim. Como ele colocou aqui, existem leis que regem essa relação, isso não é assim tão fácil como o Zé Carlos colocou, né? E a coisa do livre-arbítrio é aquilo a que nós estamos sujeitos o tempo todo, né? Até como encarnados, até entre os encarnados. As pessoas Exato. falam, conversam, não é isso? Dão sugestões, dão opiniões, e a gente vai seguir aquilo ou não, né, de acordo, quer dizer, a gente mantém o livre-arbítrio. No final, a decisão de seguir o que a pessoa falou ou não, a decisão é sempre nossa. A responsabilidade pela decisão, pela escolha, é sempre nossa, né? E é interessante como eles colocam aqui que os espíritos benfeitores, eles agem também não se mostrando, não se tornando evidentes nas suas intervenções, até para que a pessoa se sinta no domínio do seu livre-arbítrio, né? Para que ele fique à vontade com esses pensamentos, achando que são seus.
e ele poder decidir livremente, seguindo o seu livre-arbítrio, né? Então, isso é muito importante nessa questão da influência espiritual, né? As pessoas, eu fui influenciado, eu não sabia o que eu estava fazendo. Isso é muito difícil de acontecer, né? Porque até mesmo a decisão de você se deixar levar por alguém também é uma escolha, também é uma decisão, né? Interessante. Porque se os espíritos eles agissem assim mais ostensivamente, né, demonstrando que como nós devemos agir mais diretamente, não só teríamos o livre-arbítrio arranhado, né, embaraçado, não poderíamos exercer o livre-arbítrio pleno, como nós ficaríamos um tanto restritos no desenvolvimento da nossa potencialidade até, né? Nós precisamos ter a liberdade de agir, de fazer as escolhas, ainda que sob a influência dos espíritos, para podermos evoluir, para podermos crescer. Senão, nós nos tornaríamos autômatos. Se nós fôssemos dirigidos pelos espíritos sem qualquer possibilidade de interferir nessa influência, de escolher se acolhemos ou não, seríamos seres autônomos, ou melhor, autômatos, e não teríamos responsabilidade, nem mérito pelas nossas boas ações, pelos nossos bons atos, nem demérito pelas nossas atitudes negativas. Exato. Muito bem colocado, né, Sérgio? O livre-arbítrio é o que vai, que nos direciona nessa caminhada, né, de crescimento, de aprendizado, né? E realmente, sem o livre-arbítrio, nós não teremos responsabilidade sobre os nossos atos e também não teremos os méritos pelos acertos, né? Realmente, são questões que às vezes escapam, né? Quando a gente não faz. Esses aspectos são muito importantes para a gente compreender a questão da influenciação espiritual, né? 526. Já que os espíritos têm ação sobre a matéria, poderão provocar certos efeitos a fim de que se realize um acontecimento. Por exemplo, um homem deve morrer sobre uma escada. Não, desculpem. Por exemplo, um homem deve morrer. Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Resposta: é bem verdade que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza e não para derrogá-las. Isso é importante que fique claro, né? Os espíritos não podem atuar livremente sem limites, né? Fazendo surgir no momento certo um acontecimento inesperado e contrário àquelas leis, quer dizer, ele não pode fazer isso. No exemplo que citaste, a escada se quebrou porque estava podre ou por não ser bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso. E sua morte se daria por um efeito natural, sem necessidade de um milagre para isso, né? Isso é bom, quer dizer, a gente estudando isso aqui, vai ficando claro, né? Vai desmistificando aquela coisa milagrosa ou maravilhosa, né? Da atuação dos espíritos, né? Porque espírito pode tudo, faz coisas que, né? A gente vê que não é bem assim, né? E a gente deve lembrar também que todo o efeito dessa relação entre mundo espiritual, mundo material, ou seja, do espírito, sobre a matéria ou sobre até um determinado indivíduo, ela, de uma certa forma, ela também não é fortuita. Quer dizer, existe ali uma interação por algum motivo, né? Se há uma intervenção mais ou menos insistente, ostensiva de um espírito sobre o encarnado,
Isso é porque se criou ali a possibilidade dessa relação, dessa influência mais ou menos ostensiva, né? Então, a nossa participação, falo aqui no caso de encarnados, ela é ainda atônica, né? Porque a gente sabe muito bem que é aquilo, né? É, dependendo das nossas condições morais, emocionais ou físicas também, isso pode ser um fator que iniba um pouco a possibilidade de uma determinada influência, né? Até porque todas as relações, e, né, foi comentado isso aqui, quando você fala até na vida material, quer dizer, nós nos relacionamos e podemos ser influenciados. Essa influência só nos chega ou ela passa a ser uma forma de nos conduzir a uma determinada ação se houver uma certa afinidade, um certo interesse nesse sentido. Até porque se for uma coisa que realmente a gente não tem afinidade, a gente, de uma certa forma, pode até rejeitar isso, né? Ou simplesmente não dando atenção, ou simplesmente já manifestando a sua negativa, né? E não dando aí, no caso, continuidade a essa influência, quer dizer, você já inibe. Isso na relação do dia a dia, numa relação social. No mundo espiritual, de uma certa forma, né, considerando aí que os espíritos não têm um corpo material, mas influenciam, a nossa condição moral é determinante para ceder ou não uma determinada influência. Lembrando aqui que as influências também não são só, vamos dizer assim, negativas, existem aquelas influências positivas. E repito, a nossa condição moral é que nos vai fazer sermos afeitos ou não a uma determinada influência espiritual. Cabe a nós avaliarmos, né, a natureza das influências que nos chegam através do pensamento, saber se devemos segui-las ou não. Até porque o pensamento que os espíritos introduzem na nossa mente, né, a influência deles, se misturam com os nossos. E nós não temos ainda como distinguir o que é pensamento nosso, né, que nós estamos gerando aquele pensamento, do que é proveniente de um espírito. Então, sempre, em todos os casos, que nós não devemos nunca deixar de fazer, é avaliar as ideias que nos chegam, os pensamentos. Se nós temos uma situação, precisamos tomar uma decisão e nos vêm ideias diferentes, muitas das vezes acontece na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente fica em dúvida sobre que caminho seguir. Então, cabe nos avaliar, ver aquilo que vai ao encontro das leis naturais, ou aquilo que um homem de bem, né, uma pessoa de bem deve fazer. Então, é difícil ou melhor, é difícil não, acho que é impossível você identificar se o pensamento que nos vem, se a influência que nos vem é de um espírito bom ou de um espírito mau. A única maneira é essa. Se for no sentido do bem, é evidente que é de um espírito que tenha alguma elevação, que tenha um bom propósito. Se for uma influência negativa, que vai nos levar à prática de ato reprovável, é porque vem de um espírito inferior que está querendo nos prejudicar. E esse caso aqui da escada, esse exemplo da escada, essa situação aqui hipotética, ela é muito emblemática para mostrar, né, que nem tudo que nos acontece é provocado pelos espíritos. Por exemplo, a escada iria quebrar de qualquer maneira porque ela estava deteriorada. Agora, se o homem tivesse que perecer naquele momento por algum motivo, os espíritos, então, o intuíram a subir naquela escada, sabendo que o que iria, prevendo já o que iria acontecer. Mas não significa que o espírito agiu sobre a matéria para quebrar aquela escada para o homem, então, vir a morrer, né? Então, é um exemplo bastante claro, né, que
que demonstra como é essa influência dos espíritos também sobre a matéria. É interessante, e a gente também deve ter em mente que não é cada acontecimento da nossa vida tem um espírito por trás, né? A gente também não é bem assim, a gente também não, senão a gente vai ficar achando que tudo que acontece ou temos que decidir para cá ou para lá, ou tem um espírito disputando a nossa, né, o controle da nossa mente o tempo todo. As coisas não são bem assim. Como o Zé Carlos colocou, né, nós temos sintonias. Ok, eventualmente em coisas mais importantes, em coisas decisivas, pode haver ali coisas que são importantes para nós, pode ser que haja ali um espírito, um acompanhante nosso de outras vidas, que tenha algum, como se diz, que de alguma forma queira nos prejudicar, pode ser que ele se aproxime ali para tentar uma influenciação, já que é algo importante para nós, né? Ele sabe disso e tal, pode ser. Mas a gente também não achar que a cada instante, a cada segundo, estamos sendo alvo dessa influência a cada passo, para cada ato, para cada gesto, para cada coisa, né? Isso também não é assim. E é aquele negócio, como o Zé Carlos colocou, né, e o Sérgio também ilustrou, a nossa sintonia faz muita diferença. Isso tudo é muito dinâmico também, né? A É, condução que a gente dá na nossa vida vai criando novas oportunidades, vão abrindo novas portas, as situações vão se transformando conforme vamos também nos melhorando, né? Então, agora, o interessante é que eles mostram aqui é que não há aquela interferência direta na atuação da matéria, aquela coisa tão assim mágica como a gente poderia imaginar, né? Como certas pessoas mantêm ainda na imaginação, que a interferência dos espíritos é meio mágica na matéria, provoca coisas, né? Faz cair uma parede, faz, enfim, né? Coisas fantásticas e tal, e a gente começar a entender que não é bem assim, né? Eles não podem Poder tudo, né? sobrenatural, né? Isso, que é chamado sobrenatural, né? Poder sobrenatural. O poder sobre tudo e todos, né? Não é assim. Interessante é que conforme a gente vai estudando, cada vez que a gente vai se aprofundando na doutrina, a gente vai trazendo para um nível natural essa relação, entendendo o nosso papel nisso, entendendo que tudo tem um limite, né, nessa interferência, tem um limite nessa atuação, e que esse limite tem muito a ver, está muito ligado à nossa condição, né? A como a gente encara essas coisas, como estamos lidando com as nossas dificuldades, com as situações que se apresentam. Isso está muito ligado nisso. No final das contas, é aquilo que a gente está falando, né? É a capacidade de discernimento de cada um, né? Da sua responsabilidade. 527. Tomemos outro exemplo em que o estado natural da matéria não entre em questão. Um homem deve morrer fulminado por um raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. O raio estoura e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio, dirigindo-o sobre ele? É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore naquele momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado à árvore porque o homem se achasse debaixo dela. O homem é que foi inspirado para se refugiar debaixo de uma árvore sobre a qual deveria cair o raio. A árvore não deixaria de ser atingida, estivesse ou não o homem debaixo dela. É semelhante, né, o exemplo mostrando que, ajudando a acabar com essa superstição, né? Que as coisas, os acontecimentos naturais, os fenômenos, têm sempre uma atuação de inteligente, alguma inteligência por trás, querendo alguma coisa, né? Então, é importante a gente começar quer dizer, esse estudo nos proporciona isso, né? Esse discernimento mais claro das coisas. Porque essas crenças, né, de poder sobrenatural, dos espíritos, essas coisas, é fruto do desconhecimento.
E o Espiritismo veio justamente para trazer para a humanidade a realidade das coisas, né? Jesus não pôde ensinar isso naquela época, porque os homens eram muito, não estavam ainda preparados, né, moral e intelectualmente, para receber esse ensinamento. Então, foi preciso 2.000 anos depois, né, quase 2.000 anos depois, que a humanidade já tinha progredido no campo da moral, no campo do intelecto, para poder compreender essas situações. Então, aos poucos, vai se desmistificando, embora ainda esteja longe, né, de toda a humanidade entender, né, conhecer essa desmistificação. Ainda tem muita gente que acredita nessas coisas, né, nesse poder sobrenatural, nessas crenças, nessas maldições, essas coisas, né? Mas isso só com o tempo e só com o conhecimento. Por isso que a divulgação do espiritismo, divulgação do ensinamento espírita é muito importante para o progresso da humanidade, para tirar a humanidade desse poço em que ela se encontra, de desconhecimento, de crendice, de superstição, que realmente só faz atrasar o progresso, né? O progresso da, da humanidade, da sociedade em geral. É verdade. Talvez certamente, né, a doutrina espírita é uma doutrina que talvez melhor analise, estude e experimente essa relação do mundo espiritual com o mundo material, considerando os seus efeitos, né? E a própria relação da natureza, porque são regidas por leis estabelecidas por Deus. Nesses exemplos, em que tanto na escada, onde o homem que cai, ou no caso do raio, que o homem está debaixo da árvore, né? Isso a gente vê que também se cumpre ali um destino que fatalmente esses homens estavam guindados a passar, né? Aquela situação, eles estavam guindados a passar. Então, tudo acaba, na realidade, se convergindo, né? Existia a possibilidade de um raio? Sim, a gente sabe que uma árvore pode ser, sim, um captador de raio, né? Se está chovendo, né? Se está relampeando, isso aí pode acontecer, né? Quer dizer, então, a probabilidade, no caso desse raio, cumpre aí o papel de não que o espírito fizesse o raio cair, mas cumpriu ali o papel de, naquele momento, aquele indivíduo encarnado teria que desencarnar. Então, existe aí uma inter-relação dessas ações, né? Agora, essa ação do espírito sobre esse fenômeno, ou sobre a matéria, ao ponto de diretamente provocar um desencarne, isso aí. Até porque também existe o contrário, né? Quer dizer, até por intuição, muitas pessoas se livram de grandes desastres. Quantas pessoas já deixaram de embarcar no avião por algum motivo, de repente, não queriam passar, não queriam viajar, enfim, e infelizmente, para outros que estavam dentro do avião, acontece uma tragédia, né? Então, para aquela pessoa, para aquele indivíduo, que muitas das vezes pode ter sido intuído por um espírito, considerando a probabilidade da queda, então, esse indivíduo, por ainda necessitar passar por mais experiência na matéria, né? Preserva, a vida dele é preservada, às vezes até por uma orientação, por uma intuição, por uma percepção também íntima, enfim, de que algo iria acontecer. Aí ele recua, né? Pode ser também influência de um espírito ajudando, inibindo aí a ação dele de embarcar nesse avião, como foi citado. É. E um aspecto também importante, né, Zé Carlos, que a gente não deve esquecer, é que as coisas também não têm esse determinismo tão rígido, né? A gente nasce com uma programação, um planejamento espiritual, né, das circunstâncias que vamos viver, que vamos enfrentar aqui na vida, na encarnação, mas aquele negócio, o futuro, ele é uma condição ligada aos acontecimentos, né? Isso pode ser antecipado, pode ser postergado,
pode ser, né, mais ou menos, há uma previsão, mas isso pode ser mudado de acordo com a condução que a gente dá à nossa encarnação aqui. Isso pode ir sendo alterado, porque é uma resultante, é um resultado de como estamos conduzindo as coisas. Tem casos em que pessoas têm a seu desencarne antecipado para não agravar mais ainda a situação dele, porque às vezes ele começa a se perder o rumo da vida, começar, né? Então, dentro daquela programação, aquilo já foi totalmente deturpado e ele talvez esteja, vamos dizer assim, isso até é mérito também, né? Aquela encarnação É, dele ser interrompida para que não agrave mais a situação dele. mas Isso o pode ser quadro. até um mérito, né? Porque ou então ser postergado, porque ele começa a se voltar para coisas tão produtivas, tão úteis, a transformação dele é tal que às vezes ele consegue estender mais tempo aquela atuação no sentido de melhor distribuir os benefícios que ele tem conseguido distribuir, sei lá, né? Vamos dizer assim. Então isso também não é tão rígido assim, né? É. Isso não é Não existe o tão fatalismo, né? fatalismo, né? Existem as probabilidades, porque aí entra também o nosso livre-arbítrio, como nós já conversamos aqui. Então, isso aí é a beleza da vida, né? A gente poder gerenciar a nossa existência. O Sérgio falou no início sobre responsabilidade, né? Então, à medida que a gente vai tomando consciência da nossa responsabilidade, das nossas responsabilidades diante da vida, a gente também caminha estabelecendo relações com o mundo espiritual, né? Então, se nós temos uma condição um pouco melhor, a tendência natural de criarmos uma relação espiritual com espíritos afins, sempre. Então, se temos uma condição melhor, espíritos melhores. Se temos uma condição mais difícil, espíritos mais difíceis. Embora não quer dizer que não possa haver uma investida do mundo espiritual inferior até para, de uma certa forma, comprometer essa nossa marcha. E isso também não é uma coisa que a gente deva entender como o seguinte: o espírito chegou, olhou para a gente e falou assim: ah, é esse que eu vou obsediar hoje. Nem sempre é por aí. Se há essa possibilidade, é porque é, por trás disso existe um quê e um porquê. Esse espírito pode ser um desafeto do passado desse encarnado, por exemplo, né? Ou vice-versa, Isso. enfim, né? Porque essas relações elas são via de duas mãos, né? Não existe É uma isso aí. coisa via de duas mãos. É isso aí, está sempre em aberto, né? Existe o caso da pessoa que é avisada pelo seu benfeitor, olha, não vai, não passa por ali, e a gente tem aquela sensação, aquela intuição, mas não, sempre vou por ali, eu vou por ali mesmo. Aí tipo, acaba sendo, né, acontecendo alguma coisa que ele poderia ter evitado, né? E tem também o caso de pessoas que também podem sofrer influenciação negativa pela função que ocupam, às vezes, numa determinada ou empresa ou casa espírita, ele está ligado a algum trabalho para o bem, alguma coisa importante, ele vai ser alvo dos ataques das inteligências que são contrárias àquilo. Não importa quem seja, quem estivesse ali iria sofrer esses ataques. Também tem tudo isso. Então, tudo isso passa pela sintonia que mantemos naturalmente no mundo espiritual, né? Estamos sempre sujeitos a isso, vai depender da nossa sintonia. Que sintonia buscamos no nosso dia a dia, né? É isso. 530A. Os espíritos que provocam. Não, não. 528. É Acho que é 528. 528. Eu passei para outra folha, desculpa. Vamos lá, 528. Um homem mal-intencionado dispara um tiro contra alguém, mas o projétil passa apenas de raspão sem o atingir. Um espírito benfazejo pode tê-lo desviado, quer dizer, o projétil, pode ter desviado o projétil. Se o indivíduo não deve ser alvejado, o espírito benfazejo lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar seu inimigo de maneira a fazê-lo errar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que tem que percorrer.
Mais uma vez, um exemplo claro dos mesmos casos anteriores. Ele não vai agir na matéria no sentido de desviar uma bala, um projétil disparado, né? Mas ele pode interferir na mira de quem vai atirar, pode interferir na hora da pessoa se desviar ou fazer algum movimento no sentido de tirar ele do alcance daquele disparo, né? Então, isso é legal que desmistifica muito, né? Essa coisa do sobrenatural, do maravilhoso, misterioso, né? Então, isso vai esclarecendo muito bem. 529. Antes. Quer dizer alguma coisa, Céu? Não, Tá, eu tá. ia ratificar justamente isso aí. As leis da matéria, elas são sempre observadas, né? Os espíritos não podem contrariar as leis da matéria. Então, se o tiro foi dado numa direção, não tem como o espírito entrar no meio e parar a barra ou desviar, né? Agora, ele pode interferir, né, no pensamento daquele que atirou, desviar a sua atenção, fazer com que ele erre a pontaria, como está aqui na resposta, né? Ou então naquele que iria receber o tiro também se desviar. É bem clara a explicação dos espíritos, né? Isso aí. O que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Resposta: pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Tá? Uma bala que fatalmente vai ter que atingir o alvo, porque ela é uma bala encantada, ela vai buscar o seu alvo onde ele estiver, né? Quer dizer, realmente é fruto da imaginação uma coisa É dessa, né? verdade. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser impedidos em sua ação por outros espíritos que queiram o contrário? O que Deus quer tem de acontecer. Se houver demora na execução, ou lhe surgirem obstáculos, é porque ele assim o quis. Bom, a gente pode entender aqui. Existe sempre, né, um mundo de coisas acontecendo em todos os sentidos, né? E há sempre o trabalho voltado para o bem. A atuação do mundo inferior, ela está aí o tempo todo, né? Faz parte é uma das forças da natureza, e a ação dos espíritos benfeitores também. É uma outra força da natureza, é a mesma força, mas em sentidos opostos, né? Então, estão todos trabalhando. E o que Deus quer tem que acontecer, ou seja, no final, o resultado é aquilo que as forças estão indicando, né? Aquilo que é a resultante. É uma resultante, são leis naturais, né? Que atuam aí proporcionando os resultados, né? Eu imagino que seja mais ou menos assim. Eu entendo também quando se fala em Deus quer, vontade de Deus, isso significa o cumprimento de suas leis. Deus não fica o tempo inteiro observando, né, todo o universo, todas as criaturas, para dizer o que ele quer que aconteça ou não. Ele estabeleceu leis. Aquelas leis têm que ser cumpridas, queiramos ou não, independem da nossa vontade. Então, se é, existe esse determinismo divino, de que aquilo tem que acontecer, o que os homens podem fazer, no máximo, é atrasar o seu cumprimento, criar alguma dificuldade, algum empecilho. Mas se é um determinismo resultante das leis de Deus, vai acontecer cedo ou tarde. Eu entendo que é isso aqui que os espíritos estão responderam, né? Me parece que é uma coisa muito assim, isso que você falou é importante a gente entender, né? Quando a gente diz a vontade de Deus, quando Deus quer, tem que acontecer, é claro que está se referindo ao cumprimento de suas leis. Quando se reúnem determinadas condições, determinado efeito é causado, né? Dentro de determinada, se você age de determinada maneira, aquilo vai repercutir de uma forma gerando um determinado resultado. Isso é lei de Deus, isso é a vontade de Deus. Se você reúne esta ou aquela condição, o resultado dessas condições é, por exemplo, A mais B igual a C.
Se você reuniu A mais B, o resultado é C. Isso é da lei, né? Então, Deus quer, é isso, né? De acordo com os acontecimentos, as resultantes vão acontecendo. E os espíritos superiores, por mais que queiram ajudar, eles têm limites. Eles podem sugerir, podem orientar, podem dar uma palavra, mas a resultante, a lei de causa e efeito, está aí, ela vai acontecer, né? Perfeito. É. Mas isso é claro para nós que estamos estudando essa questão, né? Que as religiões dogmáticas, para elas isso não é tão claro assim, não. Elas acreditam realmente que Deus é que faz o determinismo das coisas, né? Ele fica acompanhando. É aquilo que eu falei, como se ele estivesse observando cada uma das criaturas para dizer o que vai acontecer com elas, né? Quando isso realmente é uma coisa que não tem sentido, né? A vontade de Deus é refletida através das suas leis. Ele estabeleceu aquelas leis e elas vão ter que se cumprir. Aquela é a vontade de Deus, porque são leis perfeitas, são leis soberanas, né? Onipotentes, que não podem ser modificadas, e perfeitas, não precisam ser modificadas. Então, elas vão se cumprir sempre. O que nós podemos fazer é criar algum empecilho, algum obstáculo para retardar o seu cumprimento, mas que serão cumpridas, isso aí não tem como ser diferente. Os espíritos levianos ou zombeteiros não podem criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e atrapalhar as nossas previsões? Numa palavra, serão eles os autores das chamadas pequenas misérias da vida humana? Resposta: eles se comprazem em vos causar tais aborrecimentos, que representam provas para vós, a fim de exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado responsabilizá-los por todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Convence-te, pois, de que se a tua louça se quebra, é mais por descuido teu do que por culpa dos espíritos. Olha só, mais claro que isso, né? No final das contas, nós damos a condução às nossas coisas, né? As interferências ocorrem, mas nós temos o livre-arbítrio para decidir, né? E até essa interferência, ela tem, como está no próprio texto, né, o objetivo é nos exercitarmos, né, na paciência, na indulgência. Muitas vezes as dificuldades elas vêm para exercitar a nossa capacidade de buscar soluções satisfatórias. Isso acaba exercitando também a inteligência diante das várias dificuldades da vida, né? Quer dizer, o progresso está nisso, né? Ao vencer esses desafios, obviamente, com um determinado equilíbrio, isso tem um impacto sobre uma pessoa, né? Ou pessoalmente alguém, pode ter um impacto na comunidade, como pode ter um impacto em toda a humanidade, né? Quer dizer, então, a nossa existência ela é pautada por desafios. Nesse montante de situações, nessas várias situações, temos aí a presença dos espíritos, que podem trazer tanto a sua contribuição nessa numa empreitada nossa, como também pode vir na tentativa de comprometer, de atrapalhar, enfim, e isso acabar servindo de se transformando numa dificuldade e que nos estimule a buscar novas soluções, né? Então, na realidade, tudo segue um curso de desenvolvimento para a humanidade, né? Sem bem ou mal, a gente vai sempre progredindo, né? Apesar das dificuldades. Isso aí. É, os espíritos que provocam contrariedades agem em consequência de animosidade pessoal ou atacam o primeiro que aparece sem motivo determinado, unicamente por malícia? Resposta: ambas as coisas.
Às vezes, são inimigos que fizestes nesta vida ou em outra existência e que vos perseguem. De outras vezes, não há motivo algum, né? É aquela história da sintonia. Existem as companhias espirituais de outras vidas, mas existe a sintonia também, né? Sintonia moral, É isso aí. pautada pelo desenvolvimento moral. Então, às vezes, quando se avança um pouco mais, se fala e quando se começa a estudar a obsessão ela não é um efeito simplesmente de um espírito obsessor sobre o encarnado. Não é só isso. É, e a causa disso? Isso só ocorreu porque existe aí uma ligação, um vínculo, né? Uma afinidade, vamos dizer assim. Então, e pode ser consequência, como o próprio texto diz, de desafetos do passado, né? Ou pode ser numa situação fortuita por afinidade que o espírito, aproveitando uma condição nossa, né, de descuido, aproveitar aquilo e agir sobre nós, às vezes até para atender o objetivo dele, né? Um exemplo, né? Alguns vícios. Muitos dos vícios, às vezes, é estimulado por uma influência é, espiritual. Quando eu falo estimulado, não é que a pessoa não tenha vício nenhum e de repente ela passa a ter por causa de um espírito. Não, ela tem essa tendência, né? Ela já traz consigo essa predisposição, né? E ela passa a ser um alvo natural para um espírito que quer se comprazer daquele vício e acaba utilizando. Então, é só para lançar luz a essa ideia de que não existe nada, nada é fortuito, assim. Tudo tem uma razão de ser. Não existe essa coisa. Você está passando na rua, vem um espírito, te viu, não gostou da tua cara, vou lá, É, aí começa a influenciar a sua vida. Isso não é bem assim, né? Não é bem assim. Vai depender de o que é que você está, em que lugares você está frequentando, como é que é o seu tom, é, o seu tônus de raciocínio, de pensamento, o seu tônus emocional, como você está emocionalmente, que tipo de coisas passam, né? Você costuma pensar. Então, tudo é muito, não é assim tão gratuito, tão fortuito, tão mágico como a gente pensa, né? Nós temos a nossa parcela de condições, né, para que isso aconteça. Nós temos também, trazemos a nossa contribuição para esses fatos. verdade. A malevolência de seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a sua vida corpórea? Muitas vezes reconhecem a injustiça e o mal que causaram, mas também não é raro que vos persigam com a sua animosidade, se Deus o permitir, para continuar a vos experimentar. Quer dizer, isso é a decorrência, né, da questão da ligação, né, de afinidade, né, com os espíritos, ou de como é que se diz, uma ligação anterior a essa vida também, pode ser, né? Então, isso depende, né? Tanto as simpatias como as antipatias, elas, é, elas não ficam no corpo, né? Elas são do espírito e são levadas para o mundo espiritual. Agora, como diz aqui a resposta, muitos, em chegando ao mundo espiritual, mudando a condição de vida, né? Passa a ver as coisas de uma outra maneira, então acha essas desavenças aqui na Terra, coisas pueris, até como está aqui tá no texto que trata dessa questão do Livro dos Espíritos, chegam a achar engraçadas as desavenças que cultivaram aqui na Terra, sem nenhum sentido, e aí Isso. não guardam nenhum tipo de ressentimento, de rancor nem de ódio. Mas também, muitas das vezes, essas desavenças, elas permanecem e os sentimentos negativos continuam no mundo espiritual, do mesmo modo que era aqui na Terra. E o espírito, estando livre da matéria, ele tem até maior possibilidade de perseguir o outro, de obsidiar o outro, né? Que por acaso ainda tenha ficado aqui na vida terrena. É. Então, a coisa é bem Nós, complexa. nós temos o exemplo disso naquela série de romances da Ivone Pereira, né? Nas Voragens do Pecado,
em que ele conta a história, né, não sei se são 3 ou 4 volumes, contando encarnações sucessivas de um espírito, né, nas suas questões com o outro, é, daquela menina que se encanta com aquele cavaleiro e dali em diante a coisa vai se desenrolando em diversas encarnações, né? Então, realmente é isso. Pode-se Até pôr um... porque, desculpa, Nilo, Não, 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 até pode falar. porque é, é aquilo como o Sérgio falou, a gente, ao desencarnar, a gente não se torna, pelo fato do desencarne, a gente não passa por uma transformação, a gente vai levar aquilo que a gente construiu. A possível modificação vai estar na relação direta com o entendimento que aquele espírito passa a ter da sua responsabilidade, dos seus erros, dos seus equívocos, e que pode gerar, a partir daí, de um arrependimento, um processo de transformação e que ele possa vir até a perdoar aquele desafeto. Se isso ocorre, é bom para todo mundo, né? É bom para o próprio espírito, porque ele limpa um ressentimento, uma mágoa, ele se liberta disso. E, consequentemente, liberta também aquele que, de uma certa forma, o prejudicou, né? Quebra o vínculo. Né? E esses dois acabam ficando livres e talvez até para no futuro reatar-se numa relação, às vezes dentro do próprio núcleo familiar, né? Na minha família, para fortalecer esses vínculos. Ou até mesmo para algum resquício que tenha ficado, buscar aí, através desse convívio, né? Se modificar, né? Melhorar essa relação. As possibilidades realmente elas são vastas, elas são inúmeras. Vai depender da necessidade de cada um. Isso aí. Pode-se pôr um termo a isso? Por que meio? Resposta: sim, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem. Não, desculpem. Sim, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem, acabarão por compreender seus erros. Ademais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, eles vos deixarão ao verem que nada ganham com isso. Né? Tem aqui uma observação de Kardec. A experiência tem provado que alguns espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra e que, assim, mais cedo ou mais tarde, o homem expia os males que causou a outras pessoas. Isso é o mais comum, né? Exato. Porque para um espírito do lado de lá reconhecer a inutilidade ou mudar a sua posição com relação àquela desavença, é preciso que ele tenha vamos dizer, alguma condição moral, né? Caso contrário, ele permanece naquele estado, naquele sentimento que o animou enquanto estava encarnado, né? Então, realmente, como o Kardec está dizendo aqui, a experiência tem mostrado que uns perseguem até por existências, né? E para isso há também os benfeitores espirituais que estão, né, no mundo espiritual, que vão trabalhar para fazê-los compreender, né, a desnecessidade deles continuarem nutrindo esse sentimento, que eles só estarão se prejudicando. É feito todo um trabalho de doutrinação. É claro que nem sempre o resultado é satisfatório na primeira tentativa, né? Muitas das vezes é preciso um longo tempo ou até outras encarnações para que o espírito possa compreender essa necessidade. Certo. É isso aí. Nosso tempo está chegando ao final. Eu vou pular aqui algumas questões. Quer dizer, vou ler essa aqui, essa última, para a gente considerar. E as outras, faltam 1, 2, 3, 4, 6 questões restantes, a gente sugere que leiam no Livro dos Espíritos para terminar essa parte, que é muito interessante, né? Então, essa questão aqui, a próxima é o seguinte: os espíritos têm o poder de afastar os males de certas pessoas e de atrair para elas a prosperidade?
Não completamente, porque há males que estão nos desígnios da providência. Contudo, minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Quer dizer, né? É aquela coisa que todo mundo queria, né? Pedir, Senhor, me faz ganhar na loteria, me tira esses problemas da minha vida e tal. Quer dizer, tem coisas que são provocadas por nós mesmos e que é aquele negócio, juntou A mais B vai dar C, né? E a gente precisa encarar isso, né? Que é da natureza. Certas, eh, certas, certas questões, certas dificuldades que nos alcançam têm a ver com a forma como a gente vem lidando com as coisas, né? A consequência natural, o desaguar daquelas coisas todas é aquilo que a gente está vivendo. Então, não tem como chegar um espírito, tá bem, então eu vou livrar você disso aí tudo. Aí você pode continuar vivendo tudo errado, fazendo tudo errado, está tudo certo, né? Então, quer dizer, a ideia não é essa, né? Porque eles não podem também, como é que se diz, alterar a lei de causa e efeito, né? As consequências naturais são leis naturais, né? E que os espíritos não manipulam a vontade para lá e para cá ao seu bel prazer. Isso não é assim, né? É verdade. Inclusive, é, a gente pode fazer até uma analogia, né? Porque Deus não é irresponsável, né? As suas leis, seus mecanismos, eles têm sempre o objetivo de fazer com que nós sejamos os regentes do nosso processo evolutivo. Pode haver uma ajuda ou outra, claro, quantas vezes somos ajudados, mas não no estalar de dedos, né? Porque senão nós começamos a acreditar que é, Jesus salva, né? Jesus esteve na Terra, não salvou todo mundo, né? Esteve junto a muitos de nós e nem todos nós fomos salvos, até porque esse cunhão de responsabilidade é nosso. Imaginemos nós, aqueles pais que muitas das vezes conduzem a educação de seus filhos de forma equivocada, né? Favorecendo esse filho, passando demais a mão na cabeça desse filho, dando facilidades para esse filho, e esse filho constrói uma visão de mundo de facilidades. Só que e quando isso acabar, né? E quando esse pai já não mais existir? Quer dizer, o impacto desse espírito diante da vida é muito grande. Claro que teve aí uma falta de consciência de uma educação responsável, sim, né? E a consequência ainda é desse espírito não saber lidar com determinadas questões por achar que tudo é muito fácil, deveria ser fácil na vida. Infelizmente, não é, né? Então, ah, ah, criamos responsabilidades, temos nós o dever de restabelecer a ordem, né? A nossa ordem pessoal e a ordem é, comum, né? Junto no ambiente que nós estamos convivendo. Isso aí. A resposta continua aqui, ela ainda se estende mais um pouco, que até você até já tocou aqui no ponto que vai, que é interessante, né? Vamos ler aqui. Sabei também que muitas vezes depende de vós afastar esses males, ou pelo menos atenuá-los, que é o que nos compete, né? Lidar com as questões, né? Deus vos deu inteligência para que vos sirvais dela, e é principalmente por meio de vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas só assistem os que sabem assistir-se e a si mesmos. Esse é o sentido dessas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Né? Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal, nem sempre é um mal. Muitas vezes dele resultará um bem, que será maior que o mal. E isso que não compreendeis, porque só pensais no momento presente ou em vós mesmos. Né? Você falou uma coisa muito importante, Zé Carlos, que é essa questão é, da gente, nós sermos os gestores, né, das coisas, da nossa vida, das nossas decisões. As pessoas até então, antes da doutrina, vamos dizer assim, ainda tinham uma relação com Deus, né, com a coisa de Deus, da religiosidade,
daquela barganha, aquela troca, né? Como se fosse um merecimento. Ah, eu peço, recebo, por favor, Deus e tal. Quer dizer, como se fosse um petitório, né? Aquela coisa de ficar pedindo coisas, né? E a doutrina espírita é uma libertação exatamente nisso. Olha que libertação, ele diz, você não precisa de ficar pedindo, basta você entender por que que essas coisas estão acontecendo na sua vida. Entenda que você pode mudar o rumo dessas coisas, está nas suas mãos, né? Essa é a grande libertação que a doutrina espírita vem nos trazer, mas ela traz junto uma questão que nós precisamos pensar bastante a respeito, que é a responsabilidade. Ela coloca a responsabilidade nas nossas mãos. A partir do momento que eu não posso mais atribuir as misérias, as mazelas da vida, né, a um azar, sei lá, a coisas fortuitas. Deus está me fazendo sofrer, por favor, Deus, acaba com esse meu sofrimento, né? Então a gente começa a entender o seguinte: olha só, está nas suas mãos. Comece a entender como é que isso tudo acontece e você vai conseguir mudar essas coisas na sua vida. Essa é a grande libertação, né, me parece, da doutrina espírita. É o conhecimento, né? Muita gente foge do espiritismo, como o diabo foge da cruz. Tem muita gente que não quer nem ouvir falar dessa história, né? Porque sente o peso, né, da responsabilidade. O espírita não passa a mão na cabeça de ninguém, né? Não passa pano para ninguém, mostra a realidade, né? E as pessoas, a grande dificuldade ainda é entender o sentido da vida, o sentido da nossa existência. Então, é comum as pessoas acharem que estamos aqui na Terra e a vida aqui é um prêmio, é uma festa. Então, nós estamos aqui para gozar a vida, né? Como eles dizem, né? Ah, vamos gozar a vida. Você entendeu o que é realmente o objetivo que deveria nos motivar a viver aqui na Terra, que é o nosso progresso. Porque todos esses gozos que a gente pode usufruir aqui, eu não estou condenando, né? A gente tem que ter momentos também de gozo, de satisfação, senão ninguém aguenta. Se for só prova e expiação o tempo inteiro, ninguém suporta, né? Então você tem que ter aqueles momentos de alívio. Mas não é esse o objetivo principal. Isso aí são uma válvula de escape. Então é preciso entender o que nós estamos fazendo aqui, é nos melhorar, até porque essa felicidade que nós podemos desfrutar aqui na Terra, como está no Livro dos Espíritos, é uma felicidade relativa e transitória, pode nos ser suprimida a qualquer momento. Então, a gente tem que viver em função de alcançar a felicidade definitiva, aqueles tesouros que ninguém vai nos roubar. Mas isso é difícil de fazer as pessoas compreender. Então, muitas pessoas se interessam pelo espiritismo, já ouviu falar, quer saber o que não é. Aí, quando conhece a realidade, aí sai correndo e não quer nem mais ouvir falar no assunto. É uma questão realmente complicada, né? E sair da Até, zona de conforto. Ah, desculpa, Zé Carlos, pode falar. não, é isso mesmo. Eu acho que se nós vamos falar fundamentalmente a mesma coisa. As pessoas buscam facilidade, né? Entrega na mão de Deus a solução para os seus próprios problemas, querendo abrir mão de suas responsabilidades, como a gente tem falado, Sérgio reforça, você falou, né? Claro que tem pessoas que passam uma existência com muito sofrimento, com muitas dificuldades, mas muitas delas estão com um sorriso nos lábios e ainda encontram tempo para ajudar alguém, né? Porque a dificuldade também é isso, né? Lapida o coração e faz com que o melhor de nós comece a ser exortado, né? A se expressar, a vir à tona, justamente porque a gente entende o sofrimento, porque sofre, porque já sofreu, né? Então, ao olhar a dor do outro, ele se compadece, enfim, né? Claro que vai ter momentos que a dificuldade pode vir tão grande que a vontade é sentar e chorar, e que a gente sente e chore, né? Mas acabou de chorar, vamos levantar, pedir a Deus força. Deus não vai tirar a dificuldade do nosso caminho, mas vai nos dar as condições de superar essas dificuldades, né? De alguma maneira. Então aí está a beleza da doutrina espírita, né? E ter Deus como aquele que está conosco, não aquele que está contra nós, nos punindo, nos castigando, ou coisas desse tipo, né? Afastar
essa ideia. Porque tem pessoas, o Sérgio até de uma certa forma entrou um pouco nisso, e às vezes vai falar assim, mas por que que Deus permite que isso aconteça comigo? Né? Por que que Deus... Aí as pessoas se frustram com essa relação com Deus ou com a religião, por falta de esclarecimento, que é aquilo que a gente está tentando trazer aqui, né, para nós. É isso aí. Eu vejo o momento atual que nós estamos, o momento que nós estamos vivendo, é um momento de transição, como a gente sabe, né? O planeta Terra está se aproximando de um momento de transição. E, para mim, vai ficando cada vez mais claro, assim, diante disso que a gente está conversando aqui, que a doutrina espírita nos acarreta, é a necessidade de desenvolvermos a responsabilidade com a condução da nossa vida. Eu faço uma analogia muito interessante, que eu acho muito interessante, assim, da criança. A criança, até a adolescência, tudo pede para os pais, depende dos pais para tudo, né? E os pais vão, né? Ele fica naquela condição do que os pais vão deixar, não vão deixar, mas chega a puberdade, chega a adolescência, chega uma certa idade, ele começa aos 18 anos, começa a responder pelas próprias, né? Ele começa a adquirir maiores responsabilidades, ele começa a sair de casa, começa a ir para mais longe, vai fazer uma faculdade, vai passar o dia inteiro fora, ganha a chave de casa, começa a sair com os amigos e tal, ele começa a ser investido de uma responsabilidade. Ele começa a precisar ter responsabilidade sobre a sua conduta, porque os pais não vão mais responder por ele, né? Os pais estão ali, vão amparar, vão ajudar sempre, mas ele tem a sua responsabilidade. Eu acho que espiritualmente nós estamos, né? Se pudermos fazer uma analogia, a doutrina espírita veio nos trazer essa responsabilidade. Estamos saindo da infância e começando a entrar numa fase de maior responsabilidade. E me parece que, para o mundo regenerado, isso será uma condição de você ser capaz de entender essa responsabilidade e estar, claro, ninguém estará perfeito, ainda estaremos cometendo erros, porém, conscientes da responsabilidade que trazemos. Essa é a diferença. Uma coisa é você agir totalmente inconsciente, causando problemas para a comunidade, para as pessoas em volta, para os outros, sendo um fator de desagregação, de desequilíbrio à sua volta. Outra coisa é você ter consciência, né? Vai cometer seus erros, seus tropeços, mas estará num processo de aprendizado e crescimento consciente. É bem diferente. Né? Eu faço uma comparação desse tipo, e parece o momento que nós estamos vivendo é esse. Assim como a doutrina espírita nos liberta de intermediários entre nós e Deus, né? Também nos traz, nos desperta para o início de uma responsabilidade maior com a nossa conduta, com o nosso viver. Né? Bom, O esclarecimento liberta, sem mas essa dúvida. liberdade vem acompanhada da responsabilidade. Né? Isso aí. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Caminhando Juntos. Eu passo a palavra a vocês para as considerações finais. Se ele quiser começar. Foi sempre, como sempre, uma satisfação muito grande. Aprendemos muito. Cada dia que a gente está aqui junto, trocando ideia, refletindo sobre esses temas, a gente aprende sempre alguma coisa, questões que a gente já estuda há 20 anos, 30 anos, mas cada vez que a gente vai estudar novamente, a gente descobre alguma coisa que não tinha percebido antes. Então, esse estudo é sempre muito proveitoso e é uma grande satisfação para mim participar. Aos amigos que estiveram conosco também, um forte abraço. Abraço para você, Nilo, para você, Zé Carlos, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Bom, eu também gostaria até de agradecer a oportunidade de estar junto com você, Nilo, junto com você, Sérgio, participando, principalmente ouvindo, né? Porque a gente aprende muito, né? Que as nossas reflexões aqui possam, de alguma forma, também ter estimulado reflexões naqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, né, nesse momento, né? E que possamos todos, de alguma forma, tirar bom proveito. Né? São reflexões baseadas na doutrina espírita e que venham nos ajudar assim, a ter uma visão de vida mais esperançosa,
com mais esperança. Saber que nós somos os regentes da nossa existência. Temos as interferências, temos os nossos percalços, mas tudo tem uma finalidade única, que é o nosso progresso. E que a gente não perca um dia de oportunidade de aprender um pouco mais, de crescer um pouco mais. Um Isso grande aí. abraço a todos. Eu agradeço muitíssimo a presença, a companhia de vocês dois, Sérgio e Zé Carlos. Muito obrigado por terem aceitado o convite de participar de mais esse Caminhando Juntos. Como vocês falaram, é sempre uma oportunidade ótima, excelente da gente estudar, refletir sobre temas importantes, sobre as questões, né, da doutrina espírita, que, como a gente tem visto, nos ajuda tanto nesse processo, nessa busca de compreensão da vida e de melhoria, né, pessoal, progresso do nosso entendimento, do nosso intelecto. Então, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Espero poder contar com vocês outras vezes. Tá? Um forte Será um abraço a prazer. vocês e até uma próxima.